Graça e paz, é um prazer muito grande estar com vocês nessa oportunidade. Eu sou o pastor Rodrigo Macário e eu quero que você permaneça aí junto conosco. Eu tenho uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Então convido você a estar abrindo a sua escritura sagrada na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo de número 3. Estaremos lendo assim do versículo de número 12 ao verso de número 14. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo de número 3, versículos de 12 a 14, que nos diz assim, o texto da Sagrada Escritura: Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu quero pensar exatamente com você nessa oportunidade sobre o seguinte tema: caminhando na direção certa. Todos nós que estamos aqui estamos em uma jornada pela vida. E o texto que acabamos de lermos, ele fala exatamente de três pilares importantíssimos da nossa vida, que é o passado, o presente e o futuro. O apóstolo Paulo está aqui nos chamando a atenção para esse grande tema ao qual ficamos parados muitas das vezes tentando consertar o passado, resolvermos o presente e adivinharmos o futuro. E possivelmente devemos seguir a orientação do texto que o apóstolo Paulo nos traz enquanto meditação para o nosso coração. A palavra nos faz entender que devemos exatamente construir a nossa caminhada a partir do tempo que hoje estamos vivendo. Não é por acaso que Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda bem, amado, querido ouvinte que está conosco nessa oportunidade. Paulo estava olhando para a sua vida. Um homem religioso do seu passado, um homem perseguidor, mas que agora está com uma nova visão acerca da vida. O seu passado ficou para trás. A sua caminhada, ao qual ele olhou para tudo isso, e no versículo de número 12, ele vai dizer: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo. Amado, querido ouvinte, entenda essa palavra para o teu coração. Possivelmente eu estou falando para pessoas que estão presas ao seu passado e não estão conseguindo de alguma maneira sobreviver a tudo que temos vivido hoje. É um tempo difícil, um tempo o qual ele não é diferente dos momentos da vida, mas é um tempo que precisamos nos reinventar. É um tempo novo, que requer de nós atitudes nesse momento presente, que possamos estar olhando para as nossas atitudes diante da vida. E eu quero trazer exatamente a primeira recomendação que eu posso dizer para você, amado, que quer caminhar na direção certa. Você precisa viver uma vida com propósito. Por que eu estou dizendo isso?
O apóstolo Paulo, autor da carta, ele está nos mostrando que o seu estilo de vida também está nos ensinando a não desistir da nossa caminhada até o nosso final e como viver em relação às coisas do passado, presente e futuro. Então entenda, querido, existem duas realidades distintas nas quais todos nós precisamos nos firmar na soberania de Deus, reconhecendo que Ele tem o controle de tudo que está acontecendo e que vai acontecer nas nossas vidas. Então não se desespere, não saia por aí, querido, achando que é o fim. A sua esperança, ela não pode estar nas notícias que você tem ouvido. A sua esperança não pode estar nesse tempo, o qual, em todos os aspectos que temos inserido a nossa confiança, eles são decepcionantes. São momentos ao qual o ser humano está exatamente olhando para si e vendo que nós não podemos mudar nada no nosso contexto se não formos orientados, se não formos exatamente capacitados pelo poder da palavra, como Paulo falou. Eu prossigo procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. E essa vida, querido, que você precisa buscar. Qual é o propósito da sua existência? Por que você está vivendo? Deixe de olhar para o passado. Deixe de olhar o que te feriu. E comece, querido, a colocar o propósito da sua vida em exatamente cumprir o chamado que o Senhor Jesus nos chamou como igreja, como servo do Senhor. Então não pare, não desiste, continue caminhando, mas na direção certa. Não procure atalhos, não procure facilidades, não procure, querido, aquilo que você poderá gostar de ouvir, porque essa caminhada é uma caminhada de sofrimento, porque todo aquele que tomou a cruz do Senhor está seguindo o seu caminho, é participante dos seus sofrimentos. Entenda bem isso, amado. Querido ouvinte, Paulo não olhou para trás, nem permitiu que os seus fracassos passados o subjugassem com a culpa, muito menos que os seus sucessos daquele momento o tornassem complacente. Nos capítulos anteriores do início dessa carta, a igreja de Filipos era a igreja exatamente do coração, era a igreja que trazia exatamente um sentimento no apóstolo, o qual ele vai dizer que é a carta da alegria. E havia um problema muito particular em Filipos, que era um partidarismo. Havia sentimentos que rodeavam aquela comunidade de fé, a qual o apóstolo Paulo identifica e lhes mostra que o caminho para uma vida que está agradando ao Senhor, ele não pode estar fora do propósito. O Senhor, querido, não te chamou para que você possa apenas viver os seus sonhos e projetos. Ele tem algo muito maior para a tua vida. Você não foi chamado, querido, para ser apenas um membro de uma igreja, para que você sente no banco. O Senhor te chamou para um propósito definido de anunciar o seu reino nessa terra. Então, querido, o que você está esperando para que você possa olhar para o que o Senhor tem feito nesse tempo e você possa entender que você é participante dessa promessa? Tire o orgulho, não faça nada por rivalidade, mas faça com humildade. O apóstolo Paulo relembra isso no capítulo de número 2. O alvo qual a igreja precisa estar estabelecida é exatamente anunciar o reino de Deus. Quando nós nos afastamos desse propósito, nós nos tornamos exatamente um grupo de pessoas que está buscando o seu próprio interesse. E assim, queridos, as nossas preocupações,
não serão de anunciar o reino, mas serão exatamente de fazer conforme a nossa vontade. E isso aqui é condenado pelas Escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus não considerou o fato de ser igual a Deus ao que devesse se apegar. Ou seja, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Estamos nessa corrida. Apesar de nossas falhas ou sucessos, vamos continuar, querido, prosseguindo. Vamos continuar na caminhada para o propósito estabelecido pelo Senhor. Então, para que você possa continuar, querido, entendendo o que o Senhor traçou para a tua vida, continue seguindo o alvo. O segredo, querido, para estarmos exatamente vivendo o presente é que você precisa deixar as coisas do passado. Ao prosseguirmos na vida cristã, devemos mirar o alvo. E que alvo é esse? É o alvo de uma vida com Deus em santidade. O nosso viver todos os dias precisa estar ocupado para que possamos, através do nosso viver, glorificar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Querido ouvinte, entenda, o Senhor não te chamou para, como eu disse isso na introdução, você possa apenas existir nessa terra, para que você possa viver o que você acha interessante, para satisfazer o desejo do teu coração. Antes mesmo que você viesse a existir, o Salmo de número 139 vai dizer que o Senhor já havia escrito todos os dias da tua vida. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Ele quer exatamente, querido, que possamos deixar de olhar para as coisas que ficaram para trás, as quais foi de alguma forma que nos trouxe peso, que nos trouxe exatamente tristezas ao coração. O Senhor está nos chamando para que o tempo que temos perdido em tentarmos mudar aquilo que é impossível, vivamos o presente para construirmos um futuro. E que futuro é esse? O que o texto vai dizer. Mas prosseguindo, ou seja, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então esqueça, querido, o que ficou para trás. Caminhe em direção do alvo. E esse alvo, querido, é o que o Senhor Jesus Cristo, na sua caminhada ministerial, ele exatamente sabia que o alvo era redimir a humanidade decaída no pecado. Então entenda isso. O Senhor te chamou. Quanto tempo perdemos com as coisas que para trás ficam? Quem de nós tem poder para mudar o que passou? Então, por que perdemos tanto tempo com as coisas que para trás ficaram? Vamos nos arrepender. Vamos caminhar, amado querido. Você que está ouvindo essa mensagem nesse momento para o teu coração. O propósito que eu estou trazendo, essa reflexão para o teu coração. Caminhe na direção certa. Caminhe na direção do alvo de Cristo Jesus. Deixe as coisas do passado. Deus tem um propósito definido para aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor. Então qual é, querido, o segredo para que você possa viver essa vida o qual você tem ansiado? Prossiga para o alvo. Deixe de olhar para aqueles que estão à sua volta e faça exatamente como a recomendação do apóstolo Paulo para a tua vida.
Que Deus assim nos abençoe e que você possa deixar tudo aquilo que está trazendo peso no teu coração e viva um tempo o qual você olhe para o propósito, não olhe para a circunstância, não olhe para o passado, e Deus assim nos abençoe.